agora a gente vai falar de uma condição dermatológica que todo mundo já ouviu falar e que atinge milhões de pessoas em diferentes fases da nossa vida. A acne. Embora seja mais frequente na adolescência, ela pode aparecer em qualquer idade, inclusive em bebês. E está ligada a fatores genéticos, hormonais, ambientais e até o nosso estilo de vida, Gabi. Pois é, eu fiquei surpresa com essa história de bebês. Eu nunca tinha escutado em acne em bebês, né? Mas olha só, gente, segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, a acne é hoje um dos principais motivos de consulta dermatológica no Brasil, afetando mais da metade da população em diferentes graus de intensidade. Mas afinal, o que realmente favorece, né, e o que acontece para essa espinha surgir no nosso rosto? Qual é o peso da nossa alimentação e dos hábitos no nosso dia a dia nesse processo, hein, Abi? É o que a gente vai descobrir agora. A gente vai aprender a cuidar da saúde da nossa pele. Quem nos explica tudo é o dermatologista Érico Pampado. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Aqui. Prazer, obrigada por viver a tarde com a gente. Tudo bem, doutor? Tudo bem? Seja bem-vindo, viu? Muito Pode obrigado. se sentar. Doutor, quando a gente fala em acne, eu acho que todas as pessoas pensam assim, minha adolescência, mas não é que agora está aparecendo de novo. O que é a acne? Ela é uma inflamação, doutor? É. A acne é uma doença, em primeiro lugar, né? Define a acne como uma coisa que vai passar, que antes de casar passa, que isso é coisa de normal. Não é normal, né? Então, a acne é uma doença com classificação internacional e tudo. E tem que ser tratada como tal, né? É uma doença inflamatória crônica, ou seja, nós estamos falando aí em inflamação. Então, existe uma inflamação. Tem fatores genéticos por trás? Tem. A acne tem que ter uma genética específica para você desenvolver. E tem hormônios, né? E aí que ela surge. Uma doença inflamatória que nós estamos pondo genética, hormônio e infecção, porque tem uma bactéria também que faz uma modificação na oleosidade da pele, deixando o pH mais ácido e aí acaba irritando a pele. Então, é uma doença multifatorial, complexa e deve ser sempre tratada, né, por conta da situação que ela deixa e das sequelas que a acne deixa, né? Não só na pele, mas muitas vezes no emocional, E doutor, tem uma diferença entre acne e cravo? Porque às vezes tem aquele cravo que parece que inflama e que vira uma espinha, ou são coisas diferentes ou são a mesma coisa? O cravo é o início de uma acne, né? Falando de uma acne normal, de uma acne simples, o cravo é como se fosse uma rolha, um plug, um tampão, que aí entra a genética. O nosso folículo, ele vai ter um estímulo de formar uma rolha córnea, que a gente chama, que é um monte de célula da epiderme juntinha ali, que com óleo isso fica mais comprensado ainda, fica mais presinho ali e faz o plug. Então esse é o cravo, ou o que a gente chama de comedão, né? Entupiu esse poro, a glândula, toda a unidade folicular, pilosebácea que está ali embaixo, né? Ela continua exercendo o seu papel de lubrificação da pele, que é extremamente importante. Então, ela continua a produzir, só que vai ter uma tampa ali. E aí ela começa a distender e gerar uma inflamação. E por que ela produz? Por conta dos hormônios. E aí entra a bactéria e muda o pH dessa oleosidade e acaba inflamando mais ainda. Então, não que seja uma diferença, né? Mas o cravo é o início da acne. E existem tipos de acnes, né? A gente falou ali que tem bebê, enfim, e a gente sabe que tem algumas que são mais vermelhinhas, outras que já tem aquele pus, por exemplo. Existem. São os graus, né? Até para tratamento, a gente classifica a acne. Quando se analisa o paciente, que ele vem com aquele... É muito comum, como foi dito pela própria SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia, tem esses dados, né? De como é comum a acne, como é uma queixa comum no consultório. A gente classifica para poder tratar. Então, uma acne que não tem inflamação nenhuma, que é só o cravo, só o plugzinho ali que está tampado, é uma acne grau 1. Aquela acne vermelhinha, que já começa a ter um amarelinho, um pus, é uma acne grau 2.
Uma acne que já tem um componente interno, ou seja, ela tem já um nódulo por dentro da pele, um grau 3. Quando esses nódulos começam a se juntar e formar plastrões inflamados, é o grau 4. E quando essa inflamação começa a ganhar espaço no corpo, levando a febre, levando alterações no rim, alterações sistêmicas como um todo, é o grau 5, né? Que é uma condição rara, mas que pode acontecer e, inclusive, ser necessária internação, porque trata-se de um quadro gravíssimo de saúde. E o senhor falou da inflamação, e de fato, quando a gente está com acne, né, é dolorido. Você sente dolorido, às vezes você faz ali de espremer, né, e fica realmente aquela sensação de que tá pulsando. É certo a gente, aquele tá com pulso, ir lá espremer ou não? É óbvio que, né? Conta pra gente, doutor, o que a gente já sabe. Não. A acne, a inflamação, ela é uma síndrome, né? A síndrome inflamatória, ela tem o calor que fica no local, aquele vermelhão, que é o rubor, o inchaço, que é o tumor, e a dor. Né? Então, essa síndrome de 4 elementos classifica todas as inflamações. E a acne é uma inflamação. Expulsar o que tem ali dentro seria razoável de se pensar. Mas é difícil, porque o plug, imagine uma rolha, que ele é um cilindro e está na pele, e você vai espremer um cravo. Quando faz essa pressão, torna-se 2 triângulos, uma ampulheta. Uma parte sai, mas a outra parte fica. E o corpo, mesmo sendo nosso, aquela epiderme que está ali, ele entra num lugar que não é para estar, que é na derme. E aí ele forma um corpo estranho. O organismo não aceita aquilo, forma uma cápsula e forma o cisto epidérmico, né? Que é um cisto com epiderme dentro. No caso de inflamação, em certos locais, principalmente do rosto, onde há muita vascularização, por exemplo, entre a sobrancelha, quando você espreme, você tem bactéria ali. Então você pode inocular aquela bactéria no organismo e se tornar um quadro muito perigoso, né? Uma sepsemia, lógico, que é um quadro raríssimo, mas acontece e pode gerar graves complicações de saúde. Olha só. A gente foi até as ruas perguntar para as pessoas o que elas fazem se elas já tiveram acne. Vamos assistir. Oi, gente! Tô aqui sofrendo com espinhas, viu? Acredito que muita gente já sofreu ou sofre até os dias de hoje. É por isso que eu vim às ruas da cidade de Taubaté para saber com as pessoas se elas já sofreram com isso, o que elas fizeram para passar, se elas espremem ou passam alguma pomada. Vamos conferir? Victória e Bianca, agora 2 jovens também. Victória, você já teve problemas com espinha? Já passou alguma situação embaraçosa? Já sim, eu já tive alguns problemas com espinha, mas não foi tanto, porque a minha pele, eu tenho rosácea, que é uma condição que deixa a pele avermelhada. Então eu tenho uma pele considerável seca, mas eu fui à dermatologista e ela me passou alguns produtos para usar. E você, Bianca, você já sofreu com espinha? Já espremeu espinha, principalmente, né? Eu espremo muita espinha, eu fico tipo com as feridas na pele, horrível. E o que geralmente você costuma fazer para evitar aparecer as espinhas? Eu passo bastante creme, só que tipo, parece, eu vou apertando. Você acha que a alimentação influencia no processo de espinhas? Sim, porque quando eu como tipo, mais açúcar, mais chocolate assim, fica tipo, bastante. A gente sabe que muitas pessoas, jovens principalmente, acabam estourando espinha. O que você acha dessa atitude? Eu acho errado, né? Porque o meu filho teve essa atitude e sofreu muito com isso, que provocava muita ferida, assim, machucado e prejudica, fica marca, né? Ele inclusive deve ter algumas marcas ainda hoje. E já tá velho já, né? Já tá velho. E assim, na sua opinião, acha que os alimentos influenciam no surgimento de espinhas? Olha, eu não sei te dizer, cara. Eu acho que na casa das pessoas a idade, a puberdade, que influencia. Agora, a alimentação eu não sei dizer. Natália, conta pra gente, você já passou problemas com espinha? Já, sim, desde quando eu era novinha, sempre tive. Comecei a ter, eu acho que com uns 12 anos, mais ou menos. E qual que é o tratamento que você usava para combater as espinhas? Então, eu comecei a ir no dermatologista, né? Meu pai me levava. Aí eu comecei a fazer vários tratamentos. Aí agora estou fazendo um tratamento com Roacutan.
Legal. E assim, espreme espinha também? De vez em quando, sim. E você acredita que os alimentos prejudicam no surgimento de espinhas? Com certeza. Se você não tiver uma alimentação boa, né, com certeza isso influencia bastante. Fabiana e Suelen, vocês já tiveram problemas com espinha? Já, muito. Quando eu era mais nova. E você? Eu nunca tive. E quando você era mais nova, o que você usava para passar as espinhas? Eu fiz tratamento com um dermatologista. E você acha que é certo espremer espinha ou não? Tem que esperar secar? Não é certo espremer espinhas. Portanto, eu tive muita espinha e eu nunca fui de espremer. Nenhuma? Nenhuma. O médico aconselhava não espremer. Eles foram bem até nas respostas. Foram. E aí, Opa. doutor? Essas últimas moças aí, uma falou que nunca teve, né, É. espinha. Eu já fiquei assim, tipo, nossa, parabéns. É raro. Passou na fila ali, né? Deus falou, essa aí não vai ter espinha. Não é, E a gente? outra nunca espremeu uma espinha na vida. Duas raridades. E aí, a gente estava falando de alguns, né? É. Por exemplo, falei que a mulher falou que nunca teve acne, Sortuda. enfim, sortuda. Mas, doutor, às vezes a gente pensa realmente que tem só na adolescência, mas as mulheres, depois dos 200, geralmente começam a ter algumas acnes, elas voltam. Isso acontece por quê, doutor? É normal que isso aconteça. É igual a acne menstrual, né? Sempre aparece, né? O ciclo menstrual ele tem picos de estrógeno e progesterona, depois caem e predomina o hormônio masculino, a testosterona, os andrógenos, né? E na menopausa há uma falência dos ovários, não produz mais os folículos e não produz mais os hormônios femininos. Sim. Então predomina o hormônio masculino. E esse hormônio, ele estimula aquilo que a gente está falando da glândula, né? Então, aquela acne com característica que pega terço inferior, pescoço, tronco, tanto anterior quanto posterior, ela pode aparecer nos ciclos menstruais, principalmente no pré-menstruação, onde os hormônios femininos caem, ou na menopausa, quando há essa falência ovariana e não há mais produção de hormônio, e aí há predomínio do hormônio androgênico. E aí acaba levando esse edema de pele, acaba estimulando mais oleosidade, e aí acaba tendo a acne fora da adolescência, né? A acne hormonal. E doutor, eu quando eu tomava anticoncepcional, sentia que o rosto era muito bom, né? E não tinha problema nenhum. Quando eu parei, porque eu tive uma doença, tive câncer, e daí comecei a tomar o hormônio também, fiz uma reposição hormonal, daí a minha pele explodiu. Essa coisa do anticoncepcional, por que que quando a mulher para de tomar também, acaba aparecendo mais acne? O anticoncepcional, ele mantém regulado esse hormônio. Então, ele mantém num nível que geralmente que ele fica estável, não tem flutuações. Você está tomando todo dia, no mesmo horário, aquela dose hormonal. Então, ele mantém um nível que não há flutuações, como num ciclo normal. Ciclo normal tem que ter flutuação para ovular, para menstruar, para preparar o útero. Então, ele existe essas flutuações, o que o anticoncepcional deixa estável. Então, o anticoncepcional, muitas vezes, é um dos tratamentos, né? Sim. Inclusive, tem anticoncepcional com antiandrógenos, que são os hormônios masculinos. Então, eles são incorporados dentro dos anticoncepcionais e uma das formas de tratamento para a acne hormonal. Boa. Tem perguntinha, doutor. Coloca pra gente. Boa tarde. Por que alguns cravos renascem no mesmo lugar? É da Giza essa pergunta. Então, Giza, aí pode ser uma condição específica, que é chamado poro dilatado de Wiener, esse nome complexo. Ele é um pré-cisto, né? Ele já existe ali uma epitelização do folículo e o cravo, como eu falei, que é parte da epiderme, se junta ali, ele fica sempre naquele local. Então, o tratamento na maioria das vezes cirúrgicos, é remoção desse pequeno folículo para que não acumule mais queratina ali, não junte mais o cravo no mesmo local. E quando a gente fala de tratamentos, doutora, a gente viu até a menina falando ali de um remédio, e a gente sabe que esse remédio muita gente usa, já usou. Quais são os tratamentos para acne? Desde as mais simples até quando a gente tem essa inflamação muito forte. Uma acne grau 1, que é a não inflamatória,
ela pode ser tratada sem medicação sistêmica, né? Quando há inflamação, e você tem uma resposta do seu corpo reagindo com aquilo, geralmente há necessidade de uma medicação sistêmica. Ela falou ali da isotretinoína, que é um derivado de vitamina A, né? E é um tratamento que realmente dividiu, é um divisor de águas no tratamento da acne. Ele revolucionou o tratamento da acne, né? Isso há mais de 30 anos. Mas antes dele, existem outras formas. Existem antibióticos que vão entrar como efeito anti-inflamatório. A dose baixa desse antibiótico ele não vai ter o efeito de bactericida, de matar a bactéria, mas ele vai ter o efeito de desinflamar a pele. Então, uma das opções, cremes, sempre, obviamente, oil free, né? Toque seco, para pele oleosa. Lavar o rosto, também sem exagero, para que não haja um efeito rebote, né? Você seca a sua pele, seu corpo vai sentir necessidade de produzir mais. Então, também não é lavar o rosto toda hora, 2 vezes por dia. Não esfregar, né? Não passar, às vezes, essa tendência de vou fazer uma limpeza de pele em casa, vou passar alguma coisa para uma esfoliação, esfoliar. né? Exatamente. Isso nem sempre é bom, né? Fazer com profissionais aí diferente, quando há indicação, né? Quando há indicação, é uma boa opção. Perfeito. Muito bom. Muito legal, né? E se as pessoas tiverem dúvidas, podem lá comentar na foto do doutor que está no nosso Instagram, que o doutor tira as dúvidas também, não tira? Claro, se eu puder. Então tá bom. Muito obrigada pela sua Foi um participação, prazer. por nos ajudar aqui. Obrigada, por doutor. facilitar. Volte mais vezes, viu? Porque dá pra fazer um monte de pergunta, Dá, né? eu já também fiquei queria com um mais. monte aqui. Bom, mas tá bom.